STF e STJ. O que esses tribunais são e o que cada um dos dois faz? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Afinal de contas, o que são o STF e o STJ e o que cada um desses dois tribunais ou dessas duas cortes fazem? Bom, o STF é o Supremo Tribunal Federal e o STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Essas são as denominações. De vez em quando a gente encontra em trabalho de conclusão de curso por aí a expressão Supremo Tribunal de Justiça. Essa é uma corte que não existe no Brasil, pelo menos, tá? A gente tem as denominações, portanto, STF, Supremo Tribunal Federal, STJ, Superior Tribunal de Justiça. Tá, mas professor, por que é que a gente tem duas cortes aí, uma suprema, outra superior, e o que cada uma dessas duas cortes faz? Bom, a gente olha, dá para olhar para um monte de lugar, né? Mas o lugar bom para olhar, para entender isso, é a Constituição Federal. Vejam, a Constituição Federal serve para organizar o exercício institucional do poder em um Estado de Direito e para estabelecer garantias fundamentais aí dos cidadãos, das pessoas em geral, né? E ao organizar o exercício institucional aí do poder, a gente tem lá o poder executivo, ou então a função executiva, né? O poder legislativo, o poder judiciário. Lá, então, a gente vai ver a lista dos órgãos que compõem o poder judiciário e aí um estabelecimento de competências, né? E para verificar Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, a gente vai olhar respectivamente, principalmente os artigos 102 e 105 da Constituição Federal. O artigo 102 vai tratar de competências do Supremo Tribunal Federal. O que compete precipuamente ao Supremo Tribunal Federal, segundo o próprio texto da Constituição Federal? É a guarda da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião por excelência da Constituição Federal, por previsão expressa e específica da própria Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal ele atua como o último intérprete institucional da Constituição Federal brasileira, porque isso é o que a própria Constituição fala, tá certo? Agora, o Supremo Tribunal Federal ele não é uma corte exclusivamente de uniformização da interpretação e da aplicação do texto da Constituição Federal. Ele tem outras funções também. E aí você vai ver funções originárias do Supremo Tribunal Federal colocadas lá no inciso 1º, né? Ações que são propostas. O processo começa no Supremo Tribunal Federal. Você tem lá no inciso 1º, coisa que seria do óbvio, assim, até, né, que é o controle concentrado de constitucionalidade, ele começa lá no Supremo Tribunal Federal. Você tem ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ela começa no Supremo Tribunal Federal. Mas você tem competências também, por exemplo, para processar e julgar o presidente da República, ministros de Estado, esse tipo de coisa. Então vale a pena dar uma olhada lá no inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal. Você vai ver uma série de competências do Supremo Tribunal Federal. Por que é assim? É porque a Constituição manda. Isso é simples assim, né? Uma escolha política poderia eventualmente ser diferente? Até eventualmente poderia. Veja você, por exemplo, que no texto originário da Constituição de 1988,
1988, era competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar os pedidos de homologação de sentença estrangeira. Isso mudou e passou a ser competência do Superior Tribunal de Justiça, de que nós já vamos tratar com a emenda 45 de 2004, lá de dezembro de 2004, chamada Reforma do Poder Judiciário, né, que era competência do Supremo Tribunal Federal, passou a ser competência do Superior Tribunal de Justiça, porque em relação a determinados procedimentos, isso é uma questão de escolha política, é uma questão de conveniência política, de como alocar melhor os recursos disponíveis e tudo mais, tá certo? Bom, a gente ainda tem lá nas competências do Supremo Tribunal Federal a competência para julgar determinados recursos ordinários, está no inciso 2º do artigo 102, e a competência para julgar recursos extraordinários está no inciso 3º do artigo 102, tá certo? E o Superior Tribunal de Justiça? A gente vai olhar principalmente lá para o artigo 105 da própria Constituição Federal. E o artigo 105 não vai falar exatamente isso, mas a interpretação talvez nos permita dizer o seguinte: se a Constituição diz expressamente que cabe ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição Federal, e que como tal ele é institucionalmente falando o último intérprete da Constituição Federal, talvez se possa dizer de maneira semelhante que o Superior Tribunal de Justiça é o guardião da legislação federal, dos tratados internacionais, aqueles que não têm natureza aí constitucional por tratarem de direitos fundamentais, esse tipo de coisa, né? Mas em geral da legislação federal, dos tratados internacionais, que como tal é o último intérprete aí institucionalmente falando da legislação federal, dos tratados internacionais, o Superior Tribunal de Justiça. E a gente tem o artigo 105 também aí em 3 incisos. No inciso 1º, competências originárias do Superior Tribunal de Justiça, o glorioso STJ. Você tem lá, por exemplo, competência do STJ para processar e julgar governadores, né? E umas remédios constitucionais, tudo mais. Dê uma boa olhada lá no inciso 1º do artigo 105. Muita coisa está lá. Um espelho de escolha política. Poderia ser diferente, mas a Constituição organiza o exercício do poder, organiza as competências, inclusive originárias, do STJ também. No inciso 2º, recurso ordinário, aqueles que são de competência do Superior Tribunal de Justiça, e no inciso 3º, o glorioso recurso especial, quando é que cabe recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Então, o STF é o Supremo Tribunal Federal, tem as suas competências definidas na Constituição Federal, mais especificamente ali no artigo 102. O Superior Tribunal de Justiça, que é o nome do STJ. Então, STJ, Superior Tribunal de Justiça, competências definidas ali no artigo 105 da Constituição Federal. Professor, esses 2 tribunais poderiam eventualmente ser apenas um tribunal? Eventualmente até poderiam. Isso é uma escolha política que poderia ter sido feita. Não foi a escolha do nosso legislador constitucional. Então a gente tem um tribunal aí que tem várias competências originárias e tudo mais, mas que vai estar voltado principalmente para a atividade de definir a correta interpretação e aplicação de dispositivos da Constituição Federal, e que vai estar relacionado ao exercício do poder, portanto, de uma determinada maneira. Uma outra corte que vai estar principalmente dedicada à definição de correta interpretação e aplicação da legislação federal, de tratados internacionais, e que então tem competências institucionais aí de uma esfera de exercício do poder que é diferente, tudo isso definido lá pela Constituição Federal, tá certo? Eu queria te convidar a
interagir comigo, contar para mim aqui embaixo, por favor, de onde é que você me assiste e o que é que você faz, se você é da área do direito, se você é curioso de outra área, se você é estudante, profissional, de onde você me assiste e o que você faz, até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco aqui nos comentários embaixo, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a finalidade do direito. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, porque isso é muito importante para que eu consiga continuar produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.